Olá, mulheres, preparadas para o estudo de hoje? Vamos lá, capítulo 8. O impacto que as palavras podem ter nos filhos. Primeira pergunta, o que você acha sobre isso? Você acha que a palavra sua liberada sobre a vida do seu filho tem algum efeito? Se a sua resposta é que sim, então que tipo de palavra você vai liberar? Ponto final. E de repente a gente já poderia terminar por aqui. Porque a primeira coisa que eu preciso chamar a sua atenção é: você acredita que a tua palavra, a palavra que você libera sobre a vida dos seus filhos, e aí eu vou além, sobre a vida das pessoas que estão ao seu redor, sobre a vida do seu esposo, sobre a vida do seu chefe, sobre a vida das pessoas que te rodeiam, você acha que tem algum impacto a palavra falada? Se você acha que não, então esse estudo não é para você, você pode pular. Agora, se você acha que a sua palavra tem impacto na vida da pessoa que está do seu lado, e pode ser o seu filho, sua filha, vem comigo e vamos lá, vamos aprender um pouquinho mais. Provérbios 18, 21. A base nossa é a palavra. Eu não falo daquilo que eu tenho dentro de mim. A palavra, sim, ela é rica por si só. Então, a palavra é sempre o nosso texto base. As palavras matam e geram vida. Podem ser veneno ou um doce de primeira. Você é quem decide. Na linguagem da Bíblia, a mensagem, Provérbios 18, 21. Sabe o que eu gostei nessa versão? Porque ela fala assim: você é que decide. Então, assim, você já tem um conhecimento que ela pode ser um doce delicioso e pode ser um veneno. Então, quem vai utilizar a palavra é você. Você que decide. Então, a partir de hoje, nós temos mais um compromisso: cuidar com a nossa língua. Cuidar aquilo que nós estamos dizendo, cuidar aquilo que nós estamos proferindo e, de certa forma, nós estamos profetizando. E no decorrer desse estudo, você pode falar assim: Lia, já falei algumas coisas que não deveria falar. Eu também. Quem nunca? Então, é a atitude de hoje, agora, a partir desse momento. Talvez eu e você, nós tivéssemos um conhecimento não tão claro, não tão explícito como o que está sendo falado aqui neste vídeo, que essa palavra ela pode sim corroer. No início do capítulo 8, ele conta a história. Primeiro ele vem com um caso, né? Ele vem com uma história. Isso aqui é um fato irreal, ok? Uma historinha, mas que chama a nossa atenção. Então, qual que é essa historinha que ele conta aqui? Que num reino distante, o pai e o seu filho, né, que conviviam ali, o pai era uma pessoa muito negativa, uma pessoa muito pessimista e sempre lançava palavras negativas sobre a vida do filho. Palavras do tipo: você não sabe o que você faz, você não vai dar em nada, você não serve para nada, tudo que você coloca a mão não funciona, palavras negativas. E conta a história que esse menino perdeu a sua autoestima, perdeu o seu valor, não conseguia se expressar e cresceu naquele ambiente acreditando que ele não era um nada. Certa vez, nessa terra distante, o rei convocou homens e adolescentes e crianças para cultivar um jardim para ele. E, neste caso, o pai e o filho foram convocados para trabalhar lado a lado e tiveram que obedecer a esse rei. O que me chama a atenção nessa historinha e que eu pego para minha vida é que nesta história o menino resolveu fazer diferente. Apesar dele ter sido gerado num ambiente onde ele só ouvia palavras negativas, onde ele absorveu tudo negativo, ele teve a oportunidade de, ao plantar, ao cultivar, falar palavras boas. Enquanto ao seu lado, o seu pai continuava com aquele pessimismo, com aquele negativismo, com aquela palavra carregada. E ele começou falar as coisas positivas, conforme ele ia plantando, ele ia profetizando, ele ia declarando sobre aquele jardim que as flores iam crescer, que elas iriam ser as mais lindas, que ele já poderia imaginar. Olha que flores vívidas, olha a força, olha como crescem. E o que aconteceu?
Conforme ele ia falando e declarando, o jardim começou a se tornar lindo, maravilhoso, um lugar onde muitos queriam estar. Chamou a atenção. E outra coisa que me chama nessa história, que tem o final feliz, é que o pai percebeu a forma do seu filho cultivar a terra. E ele reconheceu que ele estava fazendo o errado. E se uniu ao filho e começou a ter o mesmo tipo de atitude. Essa luz aqui tá meio que nos atrapalhando, né? Começou a ter o mesmo tipo de atitude. E o que aconteceu? O jardim de ambos floresceram. E o rei ficou muito feliz, assim como todos aqueles que passavam por ali e desfrutavam daquele jardim maravilhoso. Ponto. É uma história. E eu acredito que dá para a gente agregar na nossa vida. Quando eu estava lendo essa história, eu lembrei de algumas pesquisas que já foram feitas, inclusive pesquisas que eu já presenciei. Não sou da área das ciências, mas sou educadora e sempre convivo. E esse fato de declarar sobre as plantas, ele é real. Aconteceu com alunos de 4ª série da escola onde eu lecionava. Então, a professora ela fez essa experiência de tanto as crianças falarem palavras negativas, aquela plantinha, florzinha, não vingou. Engraçado, eu vi com os meus próprios olhos isso acontecer. Agora, se uma flor é capaz de não vingar e murchar, o que o poder dessa palavra pode ter na vida de uma pessoa? Então, basicamente, o estudo de hoje é para trazer a responsabilidade para mim e para você daquilo que nós declaramos. E talvez, já foi falado aqui, talvez você pode ter sido gerado num ambiente que você recebeu muitas palavras negativas e tá tudo bem. Você tem vida, perdoa o que passou para trás, o seu pai, a sua mãe, a pessoa, o ambiente onde você cresceu, o seu chefe, quem te rodeou e quem tentou te rotular, falhou. Só que hoje você está conhecendo uma verdade. E essa verdade, ela liberta não só a pessoa que vai receber a nova versão de quem eu sou, como ela me liberta. Então, ela me liberta também, fazendo eu olhar para trás e declarando as palavras que já foram liberadas sobre a minha vida, eu não aceito. O que eu aceito sobre a minha vida? O que a Bíblia diz que eu sou? Então, ali tem poder. O que a pessoa que acredita em você diz que você é. Aquele que te criou, que vê você com seus atributos, o que ele diz sobre você? Então, eu acho que é uma libertação para a minha vida, é uma libertação para a sua vida. E quando a gente consegue se libertar dessa cadeia, a gente é capaz de libertar os outros. Isto eu já estou falando com a minha experiência, com a minha vivência. A nossa lição, ela aponta só para um lado, né, da criação de filhos. E eu venho aqui agora um pouquinho abrir isso para você e para mim. Então, para a gente trazer essa reflexão e realmente pensarmos no poder da palavra, certo? E não aceite esse rótulo que de repente tenha sido colocado sobre a sua vida, que você não é nada, que você não presta, que você não vale nada. Não aceita isso, porque você não é esta pessoa. Você tem muito valor, você tem atributos, você tem talentos, você tem coisas que só você carrega. E o fato disso é que você está aqui hoje assistindo esse vídeo, querendo participar, querendo aprender, querendo crescer, não está querendo errar. Então isso é maravilhoso e agora a partir disso começa a reproduzir isso na vida das pessoas que estão ao seu lado. Então não aceita, não declara. E ele coloca de novo, é claro, 10 aspectos negativos quando um adolescente, uma criança é gerada num ambiente onde as palavras são negativas e as referências são negativas. Por isso é tão sério e eu preciso cuidar onde o meu filho anda, cuidar com quem são os professores dos meus filhos, quem são as pessoas que têm poder e legalidade sobre a vida dos meus filhos. Lia, mas isso tudo é tão amplo, mas é possível você gerenciar, é possível você acompanhar. Como, Lia? Com conversa, com bate-papo, sabe? Sem achar que você é a dona da razão e sabe todas as coisas, mas senta com o seu filho, deixa ele se abrir, deixa falar sobre a escola, deixa falar sobre os colegas. Depois você vai tendo estratégia de como você vai lidar tudo isso aí para livrar do mal.
Muitas vezes, infelizmente, nós mesmos estamos empurrando os nossos filhos, as pessoas que estão próximas, para, não queria dizer, mas vou dizer, para buracos, para lugares, para caminhos sem voltas. Então, assim, o nosso papel hoje aqui é assumir responsabilidade. Vamos assumir a nossa responsabilidade e vamos fazer diferente. Quando o seu filho, quando a pessoa que está ao seu redor é gerada num ambiente onde sai da sua boca ou sai da boca de alguém que tem autoridade sobre esse jovem, sobre esse adolescente, você é burro, você é um idiota, o próprio diabo, é o capeta personificado, ou você é uma vaca, não vai dar nada, se você casar, você vai ser muito infeliz, você não presta, palavras que você agora deve estar assim assustada e pensando, ai meu Deus, eu nunca queria mencionar essas palavras, mas talvez essas palavras ou outras pode ter saído da sua boca num momento de nervoso, de ira, de contenda. Então, cancela. Começa a olhar para essa pessoa que está ao seu lado e reconhecer os atributos que essa pessoa tem, porque ela tem, assim como você tem. Se a gente continuar com um comportamento nocivo, essa criança, esse adolescente, esse jovem, esse adulto vai ter uma baixa autoestima, claro, porque ele começa a acreditar tudo aquilo que é dito, você vai absorvendo, você acha que você é aquilo. Inseguro, dificuldades de expressão, problemas de comunicação, dificuldades de expressão, problemas de comunicação. Se eu sou uma pessoa insegura, já gera esse medo. Eu não sei como eu vou falar, o que o outro vai pensar, mas eu sou um zero, como que eu posso acrescentar alguma coisa na vida de alguém? Olha os inúmeros problemas que isso pode causar por causa de uma palavra liberada. Um comportamento agressivo, porque às vezes a pessoa, a forma dela reagir, a forma como você está agindo é com agressividade. Você dá agressividade, você vai receber agressividade. E quem está contribuindo para isso é você mesmo. Então, é complicado. Desenvolvimento de crenças negativas. Primeiro, você começa a gerar crenças, né? Ele começa a acreditar nesses pensamentos negativos que estão sendo falados, proferidos sobre a vida dele. Dificuldades acadêmicas, problemas de relacionamento, já falamos, não sabe se comunicar, não sabe se relacionar, e isso vai se propagando na sua adolescência, na sua juventude, na vida adulta, no casamento e, enfim, nos lugares por onde essa pessoa vai passar. Ansiedade e estresse, e quando eu tenho uma crença negativa, isso afeta no meu comportamento. Eu começo a ter um comportamento negativo. Então, gente, é tão simples e é tão poderoso. Eu acredito assim. É simples e é poderoso. Vamos proferir, vamos falar palavras que tragam vida. Eu escolho hoje dizer coisas boas. Mesmo se a situação não parece boa, a situação não define aquilo que eu almejo e aquilo que eu creio. Então, eu não posso viver por aquilo que eu estou vendo. Hoje, a situação pode até ser caótica. O rapaz, a moça, a pessoa que está ao seu lado pode até ser caótico, mas eu quero te motivar, eu quero te incentivar a ver além. E começar com pequenas atitudes e lá na frente nós vamos testemunhar aquilo que nós vamos colher. Essa foi a aula 8. Agora responda as perguntinhas e vamos para a aula 9. Então, mulheres, vamos lá, vamos continuar. Estudo do capítulo 9. O que vem por aí? Capítulo 9. Como pai, aprendi quais os prejuízos da ausência dos pais na vida dos filhos. Então, capítulo 9, ele vai falar sobre o prejuízo da ausência dos pais ou do pai na vida dos filhos. Então, primeira coisa, tem uma frase aqui que já temos que gravar aí no nosso post-it. As duas moedas de maior valor que podemos investir nos filhos são, ele fala sobre duas moedas de valor inestimável, que é o investimento certo na vida dos filhos. Quais são essas duas moedas? Tempo e atenção. São duas moedas de investimento na vida do seu filho. Tempo e atenção. Porque muitas vezes você está dando tempo
e não está dando atenção. Ou às vezes você está dando atenção em pouquíssimo tempo. Então, tempo e atenção são duas moedas fortes e é o que nós temos que pensar. Quando eu comecei o estudo 8, eu perguntei para vocês acham que a palavra tem poder? Então, quem achou que tinha poder, está comigo aqui agora, continuando na aula 9. E agora eu preciso fazer a mesma pergunta, porque só tem sentido a gente aprender se a gente acreditar nisso. Você acredita que realmente é precioso demandar tempo e atenção na criação dos filhos? E aí eu sei que de repente você, como eu, vai falar, pois é, Lia, mas eu não tenho tempo porque eu tenho que correr para colocar o alimento em cima da mesa. Eu preciso trabalhar manhã, tarde e noite, eu preciso fazer algumas coisas, eu não tenho tempo. Eu não sei se você já falou isso, mas eu algumas vezes já falei, nesse sentido de que eu não tenho tempo. E isso é uma grande mentira, porque a gente tem tempo. E como que eu vou falar que eu não tenho tempo para aquele que é o dono do tempo? Então, tipo assim, tem alguma coisa que está incoerente nisso daí. Acontece que a gente quer sim dar o melhor para os nossos filhos e está tudo bem com isso. Eu trabalhava 3 turnos e aí eu precisei decidir por ou eu vou trabalhar menos. Mas, Lia, se eu trabalhar menos, eu não tenho condições de colocar aquilo que eu quero dentro da minha casa. Então, é uma decisão. Então, eu vou trabalhar 3 períodos porque eu quero colocar coisas materiais dentro da minha casa. E para isso, para aquilo que eu quero, eu vou ter que trabalhar 3 períodos. Não, eu posso abrir mão de alguma coisa, posso trabalhar meio período, posso trabalhar apenas 2 períodos, não preciso fazer 3 turnos, posso. O que você pode? Você que vai ter que me dizer o que você pode. Mas se você fizer a opção, como eu fiz a opção num tempo da minha vida de trabalhar 3 turnos, manhã, tarde e ser coordenadora de uma escola no período da noite, eu também precisei priorizar os tempos que eu tinha. Então, tempo e atenção. O que eu tinha junto com os meus filhos? Café da manhã. Todo mundo estudava junto. Então, é o momento que todo mundo vai comer. Eles tinham que acordar cedo, eu tinha que acordar cedo. Então, nós vamos sentar junto, vamos trocar um olhar, vamos falar alguma coisa, vamos saber da tarefa, vamos alguma coisa nem que seja rápida, mas é o seu primeiro tempo e a sua atenção. Entenda o que eu tô falando. Não é colocar as crianças na mesa e você ficar correndo de um lado para o outro, tentando servir ou mexendo com alguma outra coisa de trabalho. Não. É um tempo seu com os seus filhos. Ah, não tenho esse tempo, Lia, então o almoço em casa. Eu trabalhava 3 turnos, mas não abria mão de ir 1 hora em casa, porque era a hora que os meninos voltavam da escola e era a hora que eu tinha com eles. Era bem corridinho, falo a verdade para vocês. Muitas vezes eu me sacrificava para estar ali, para poder estar de novo 2 horas ou 1h30 no meu outro serviço. E era o que eu tinha, e estava tudo bem, porque eu queria, naquele momento, alcançar algo a mais. E eu ia à noite para a escola, e o que acontecia? Algumas vezes os meninos iam comigo, outras vezes eu passava em casa no horário das 5, ficava lá até as 7 para poder voltar para o turno da noite, ficava um tempinho com eles. Quando eu chegava à noite, se eles ainda estavam acordados, eu tinha um tempinho com eles, se eles não estavam acordados, eu ia ter o tempo do outro dia, e final de semana era sagrado, é o tempo que eu tenho com os meninos. Eu estou falando a minha história, cada uma aqui tem a sua história, eu só quero te mostrar que é possível. É possível. Então, assim, ai, Lia, mas essa era a sua realidade. Tudo bem, me fala da sua. Mas eu não quero que você chegue para falar para mim da sua realidade com um monte de pontos negativos. Eu quero que você me ofereça, que você me fala alguma chance, alguma possibilidade da gente poder trabalhar o seu tempo e a sua atenção para com aqueles que estão ao seu redor. E aí, trazendo isso de forma mais ampla para os nossos relacionamentos, sabe? O tempo que você tem com os seus pais, às vezes é um cafezinho. O tempo que você tem com seus amigos, porque é importante a gente ter amigo. Às vezes é um outro cafezinho, às vezes é um bate-papo no telefone. Hoje nós temos FaceTimes. O que eu tô te falando é que você precisa gerar isso. Não deixa passar 24 horas do primeiro dia, 24 horas do segundo dia e assim passar o ano sem demandar, sem dar tempo e atenção para essa pessoa que está ao seu lado, porque existe prejuízo em tudo isso. E é isso que a gente precisa ser responsável, sabe? Toda ação
ou a falta de ação que eu tiver, porque a falta de ação também é uma ação, vai gerar uma consequência. Então, o que eu preciso trazer para você é se você, porque de repente você está querendo colher alguma coisa, mas você não está plantando o que você está querendo colher. Então, vai começar aqui comigo e com você. Nós precisamos colher para nós podermos plantar. Nós precisamos plantar para nós podermos colher. Então, hoje, essa aula, a aula 9, ela vem falar sobre essas duas preciosidades, que é a questão da atenção e do tempo. E aí, no início do capítulo, de novo, ele contou uma história. Essa história que ele contou, eu já conhecia, na verdade. Eu não sei se é uma história verdadeira ou se foi mais um conto, mas que faz todo sentido. Que um pai chegou em casa, muito cansado do seu trabalho, foi assistir o jornal, e aí o filho veio para conversar com o pai. O pai falou, deixa eu assistir meu jornal, depois a gente se fala. E o menino saiu, depois ele voltou pela segunda vez e fez uma pergunta para o pai. Pai, quanto que você ganha por hora? E o pai falou, já falei, me deixa assistir o jornal. Aí ele foi, voltou e perguntou a mesma pergunta. Pai, quanto é que você ganha por hora? E aí o pai ficou nervoso, falou assim, para de me amolar, vai dormir, que se a próxima vez que você vir aqui, eu vou pegar o chinelo para você. E o menino foi triste para o quarto, foi dormir. E aí o pai ficou com remorso, falou, falei duro, né? E foi até o filho se desculpar. Aí quando ele chegou pro filho para se desculpar, o filho perguntou para ele, pai, mas eu só quero saber quanto é que você ganha, quanto é a sua hora de trabalho. E aí o pai respondeu 15. Aí ele falou assim, 15, o senhor pode me dar 2? Aí o pai falou, posso te dar 2. Aí ficou esperando, o pai colocou a mãozinha no bolso, pegou a carteira e deu os 2 pro filho. Aí o filho levantou da cama, foi até a gaveta, abriu a gaveta, pegou 13 e juntou com os 2 e falou, tá aqui papai, 15, você pode ficar 1 hora comigo? Cri, 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 né? Isso é um tapa na nossa cara, né? E talvez a gente não tenha recebido dessa forma, mas às vezes nossos filhos estão gritando por um tempo, por 1 hora, por 15 minutos, por um tempinho. E às vezes a gente é educado nessa sociedade, né, consumista, que os tesouros e as coisas estão em ganhar dinheiro, em bens, em coisas, quando na verdade o nosso maior tesouro são pessoas, né? Às vezes nós temos muito recurso e o nosso recurso não é capaz de salvar a vida. Então, o tempo que nós temos hoje, ele é precioso. E usa o que você tem hoje, usa o tempo que você tem hoje. Tira um tempinho. Eu não tô falando para você tirar a tarde inteira, porque às vezes você não tem esse tempo e tá tudo bem, gente. Também não quero que ninguém se vitimize aqui pelo tanto que trabalha ou pelo que não trabalha. O que eu quero é gerar em você um compromisso de você demandar tempo de qualidade, porque no caso dessa história, o pai estava presente, mas não tinha atenção. O pai estava ali, mas era como se não estivesse, porque estavam só ocupando o mesmo ambiente, mas não estava demandando tempo. E eu entendo, porque às vezes nós estamos cansados e nós queremos descansar, e o nosso descanso às vezes é assistindo um jornal, assistindo um filme, lendo um livro. Não quero nem ouvir ninguém falar, porque eu estou cansada, mas são coisas que não pode virar rotineira. Um dia você está assim, tudo bem. 2 dias, tudo bem. Agora, 365 dias no ano virou um rótulo sobre a sua vida. E esse é o cuidado que nós temos que ter com as nossas atitudes do dia a dia. Então, eu não quero que você seja conhecida dessa forma. Eu não quero ser conhecida dessa forma como uma pessoa que ganha tudo lá fora e perde o bem precioso, que são os filhos que estão dentro de casa. Então, o sacode é para mim e é para você. E sem contar que quando eu demonstro para o meu filho amor, quando eu demonstro para o meu filho tempo, isso daí vai gerar no meu filho relacionamento.
e como ele deve tratar pessoas. Muitas vezes nós nos indignamos com a forma como o relacionamento aí fora está frio, mas o que está acontecendo é que nós estamos reproduzindo o tipo de relacionamento que nós temos dentro da nossa casa. Nós estamos nos tornando pessoas frias, porque dentro de casa nós não temos relacionamento. Então, se você quer colher, reproduzir um bom relacionamento, relacionamentos calorosos aí fora, a gente precisa começar a cultivar isso dentro de casa. Mulher, eu sei, foi paulada para mim também. Eu comentei com uma amiga e eu disse que eu amo ensinar, porque é um grande aprendizado para mim. Antes de eu passar tudo isso para vocês, essa reflexão, primeiro, ela vem para mim. Então, o nosso tema é Crescendo Juntas. Nós estamos aqui para crescer, para colocar em prática tudo isso que nós estamos aprendendo. No início do curso eu falei para você que são verdades que eu acredito e por isso que eu estou aqui compartilhando. E se você está comigo, eu também tenho certeza que você acredita. E juntas nós vamos mais longe e nós vamos fazer diferença na vida dos nossos filhos, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, ao redor da nossa família, tá bom? É isso, fiquem com Deus, uma abençoada noite para vocês, abençoado dia e vamos para cima. E tem mais, capítulo 10 vem aí. Eu deixo para vocês o texto base e as perguntinhas, porque eu acho que a pergunta é interessante, eu comecei a colocar agora nos últimos vídeos, porque eu acho que leva uma reflexão, sabe aquela tarefinha que você tem que pensar e falar, opa, o que eu tenho que fazer? Por isso a questão da pergunta, tá bom? E você responde, se você quiser compartilhar, é sempre muito bem-vinda. Seus comentários, a sua experiência, tá bom? É isso. Fiquem com Deus.